sejam muito bem-vindos ao nosso segundo módulo do curso de restauração da vegetação nativa. Nesse dia, né, vamos falar um pouco sobre a questão do diagnóstico ambiental das propriedades, como tirar aí as melhores informações para melhor podermos conduzir esse processo na propriedade rural. Lembrando que esse curso ele é realizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, através da CDRS, coordenado pelo Departamento de Desenvolvimento Sustentável. Também ele é realizado pela Iniciativa Caminhos da Semente, Agroícone, TNC, pela CETESB, pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Eu gostaria de passar agora a palavra para a Marina Campos, da TNC, que vai introduzir um pouquinho sobre o trabalho do dia, tá bom? Então, ficamos à disposição. Qualquer coisa, é só chamar no chat. Um ótimo dia de trabalho para todos. Obrigada, Carol. Obrigada, pessoal. Bom dia a todas e todos. Essa aula de hoje vai ser ministrada por mim e pelo Vinícius. Vou pedir para ele abrir a câmera e dar um oi aí também. Vocês já conheceram ele da primeira aula, mas nunca é demais oi, né? Bom dia. Vini, você tá aí? Entrou? Bom dia, gente. Entrei sim. Tava dando tchau pelo visor só. Vocês me escutam bem? É melhor aumentar o volume? Como tá? Tá agradável, Marina. Ah, beleza, legal. Então tá bom, vou começar aqui. Ah, pera, preciso compartilhar a tela, né? Me avisa quando vocês estiverem vendo a apresentação. Tá ok? Só colocar naquele modo de apresentação. Aí, deu certo? Estão vendo? Deu sim. Legal. Bom, pessoal, a aula de hoje, ela tem um foco no diagnóstico da área a ser restaurada, né? E por que que é tão importante essa etapa? Porque um bom diagnóstico é o que vai te dar maior chance de sucesso na restauração da vegetação nativa e também é importante para adequar as ações de restauração às expectativas e ao objetivo do proprietário rural, né? Não é só a questão ambiental que importa. Então, dito isso, eu coloquei aqui que é muito importante... Ah, peraí que eu preciso tirar que eu fico vendo minha cara e isso me atrapalha. Pronto. Eu coloquei aqui que é sempre importante a gente começar esse diagnóstico entendendo qual é a motivação do proprietário rural, né? Então, por que que ele quer restaurar? Ele simplesmente quer fazer a adequação legal da propriedade? Ele tem tempo, 20 anos, e aí o seu foco vai ser, então, buscar a restauração efetiva, porém de menor custo e mesmo que demore mais tempo? Ele tem algum interesse também em relação à segurança hídrica? Ele percebeu que secou nascente na propriedade, que ele tem menos água do que ele tinha antes, então talvez precise agir mais rápido. Ele tem grandes áreas de erosão na propriedade, precisa trabalhar a conservação de solo, está assoreando os corpos d'água, então talvez precise de uma ação imediata. Ele tem como objetivo bem-estar, saúde, a questão de polinização, atrair polinizadores, seja para produzir mel ou para alguma cultura que ele tenha na propriedade. Ele quer produzir alimento e quer renda a partir da floresta, então você pode focar no plantio de espécies selecionadas de acordo com o interesse dele. Também, de repente, avaliar programas de pagamento por serviços ambientais que existam. Agora, o ativo verde do programa Nascentes também, servidão florestal. Então, tem algumas coisas importantes da gente entender. Esse diagnóstico é um bate-papo quando você vai para a visita, mas ele é muito importante. Claro que o diagnóstico ambiental ele pode mudar esse objetivo. Então, de repente, o o proprietário rural, ele quer produzir frutas na APP, só que é um brejo, uma área alagada e as espécies que ele escolheu não suportam alagamento, por exemplo, né? Esse é só um exemplo, mas isso vai ter que ser adaptado conforme esse projeto vai sendo elaborado para essa propriedade, para esse produtor.
E isso vai interferir no quanto você vai intervir ou não no ambiente e também no custo que vai ter. Também é importante a gente entender as condições do proprietário rural. Ele está mobilizado, né? Que é também o que motivou ele, que foi a gente falou um pouquinho no slide anterior. Ele tem algum recurso financeiro disponível? Ele tem insumo? Às vezes é um produtor de eucalipto que pode cortar o eucalipto e oferecer mourão para isolamento da área, para fazer cerca. Ele tem mão de obra dele ou de funcionários. Ele tem algum outro passivo ambiental na propriedade que você, na hora de fazer o desenho da propriedade como um todo, tem que considerar ou seria bom já considerar. Essa primeira análise socioeconômica do que o proprietário espera e do que ele tem disponível de recurso, ela é muito importante para direcionar o olhar em campo, na hora que você for fazer o planejamento ambiental e produtivo da propriedade. Além dessa conversa, né, que a gente chama desse diagnóstico social e econômico, é muito importante se preparar para essa visita, né? Você vai chegar para fazer essa conversa na propriedade rural e você já vai ter em mãos alguns levantamentos, alguns instrumentos, algumas informações. Primeira delas é o planejamento prévio ambiental e produtivo da propriedade. Então, é legal você se organizar antes de ir, chegou, bateu esse papo, e aí depois a gente vai para os próximos itens. Agora a gente vai falar um pouco, então, do que é esse prévio planejamento ambiental e produtivo da propriedade. Eu vou chamar, então, o Vinícius para falar desses próximos 2 slides aí para vocês. Beleza, Marina. Então, ali, voltando, por exemplo, voltando 2 slidezinhos, a Marina colocou a questão do proprietário tá mobilizado ou não, né? Quando a gente vai fazer um planejamento prévio da propriedade, a gente costuma, antes de mais nada, buscar referenciais, né? Levantamento de dados secundários. Então, muitas vezes, por exemplo, o técnico da CDRS, né, já tem o proprietário mobilizado e ele já está coletando informações há algum tempo. Às vezes as informações não são tão relacionadas aos esforços de restauração florestal propriamente dita, mas ele tem uma série de dados ali que podem já servir de informação para a gente montar, para auxiliar o planejamento prévio da propriedade ambiental visando a restauração florestal. Eu coloquei alguns exemplos aqui de outros instrumentos, por exemplo, outros instrumentos de planejamento que a gente pode usar para trazer informações, né, que foram geradas, pensando naquele território em que está a propriedade. Então, por exemplo, num plano de bacias hidrográficas, a gente costuma ter algumas análises de priorização de áreas para intervenção para projetos de restauração visando segurança hídrica, né? Às vezes, quando os municípios elaboram planos municipais de Mata Atlântica e de Cerrado, você tem já o levantamento da vegetação, você tem, às vezes, estabelecimento de índices de qualidade florestal por fragmento, e isso pode ajudar a gente lá na frente a estabelecer se um determinado fragmento dentro da propriedade ele está mais ou menos conservado, considerando algum atributo da paisagem, como, por exemplo, o formato do fragmento florestal, ou a distância que ele está em relação a uma outra mancha de vegetação nativa, ou se ele está conectado estruturalmente já por um corredor de biodiversidade, né? No Vale do Paraíba, por exemplo, teve um trabalho legal que foi feito, que foi o do ROAM, que é um diagnóstico da bacia como um todo ali, pensando na restauração e as oportunidades econômicas. Pensando em levantamento de dados de arcabouço legal, a gente costuma fazer uma análise também, essa região ela tem algum tipo de política pública, quer seja municipal, quer seja estadual, federal, que está trabalhando a questão do pagamento por serviço ambiental, monetário ou não, ou existe alguma política para implantação de assistência técnica e extensão rural, né? Por exemplo, lá em Mogi das Cruzes, que é um município que a gente atua, a Secretaria de Agricultura lá fez um esforço de cadastramento e diagnóstico prévio das propriedades, não só para trabalhar a questão da restauração, mas a questão da agricultura e do abastecimento como um todo. Então, eles inseriram informações assim muito específicas, né? Então, você tem informação por propriedade rural, se o produtora tem internet,
qual que é o estado de conservação da estrada que chega até ele, a quantos quilômetros ele está do asfalto. Né? Eles implantaram um aplicativo em parceria com a Secretaria de Educação que o motorista do ônibus escolar vai fotografando a estrada para ver o estado de conservação dela e a visão da Secretaria de Agricultura, porque isso interfere diretamente no escoamento da produção, né? Então, assim, tem uma série de outros diagnósticos que podem ser utilizados na hora da gente pensar previamente a propriedade rural visando a restauração florestal ou, enfim, as outras culturas que estão ali, tá bom? Essa foto é um exemplo, de novo, do município que eu moro, aqui de Atibaia, em que, na análise do plano diretor, né, conseguiu se estabelecer áreas de conflito entre ocupação urbana e condicionantes ambientais. Então, quando você vai pensar a propriedade, é importante você saber minimamente se está em zona urbana, se está em zona rural, se de repente está em zona rural, mas tem pressão de especulação imobiliária, ocupação clandestina, vou fazer um investimento em restauração nessa área, uma área que deve estar muito suscetível a fogo, ou a supressão de vegetação irregular, né? São todas informações que vêm de fora e que podem te ajudar a tomar uma decisão na hora de priorizar uma região e uma propriedade para investir, né? A restauração. Pode passar, Marina. E aqui já, então assim, fizemos esse levantamento prévio, né? Sem ter ido à propriedade, o proprietário está mobilizado, então vamos fazer uma visita agora, né? A gente vai lá já com um croquis prévio, falar, então tudo bem, aí eu fiz o croquis ali, então além de todas essas informações externas, a gente delimitou minimamente ali, estimou o limite da propriedade, né? A gente, por exemplo, declarado no CAR, a gente viu quais são as APPs ali, que estão declarados numa carta que já exista, a gente viu onde que tem os fragmentos de vegetação nativa, onde estão a sede, onde tem outras construções. Vamos para a propriedade, então. A gente faz o croquis baseado no que o CAR falou, inclusive a gente já deu uma olhada no CAR e de repente viu ali que pode existir uma possibilidade de alteração mínima do CAR em algum quesito, considerando, por exemplo, ele poderia ter colocado a reserva legal dele nesse fragmento ou dentro da APP, porque hoje é possível, né, e ter reservado uma área de floresta para servidão ambiental, por exemplo. Então, e esse croquis já está meio que conversando com o CAR. Na propriedade, o que a gente faz? A gente valida, né? Então a gente vai percorrer a propriedade inteira com GPS, marcar os limites mesmo junto com o proprietário, ver se aquelas nascentes elas estão realmente ali onde elas estavam colocadas no mapinha anterior, né? Então nesse exemplo aí que a gente está colocando, que é uma propriedade lá no Vale do Paraíba, quando a gente foi, antes da gente chegar, vocês viram que as nascentes estão marcadas em área de pastagem. Quando a gente chegou lá, vejam ali, ó, no verdinho à direita, isso onde a Marina está colocando, que a gente acabou delimitando a área de restauração, que é o polígono verde claro, mais para baixo. Por quê? Porque as nascentes não estavam lá em cima, elas estavam lá embaixo, né? Então, esse é um exemplo a gente chegou, viu no território que estava diferente, né? E já adequou. Então, esse mapinha é um mapinha depois da adequação. A gente chegou no território, viu que a estrada que corta a propriedade de norte para sul, ela que seria interessante, considerando o desejo do proprietário de trabalhar com madeira nativa, exploração de madeira nativa, né, sustentável, de colocar perto da estrada ali numa faixa, em algumas faixas, o plantio de madeira nativa, visando o quê? O aproveitamento econômico, a facilidade de escoamento, né, da madeira no futuro, e também promover uma conexão entre fragmentos que estão na ponta norte, lá um fragmento pequenininho, através da área de preservação permanente, que também é paralela à estrada e que toca os outros fragmentos dentro da propriedade. Então, esse tipo de análise a gente não consegue fazer só no escritório, a gente tem que ir para campo para validar. A gente também marcou ali em vermelho as áreas mais antropizadas, né? Inclusive já delimitando qual que seria a demanda para a instalação de fossas sanitárias, visando o saneamento ambiental da propriedade, e isso a gente faz na hora lá, de preferência junto com o proprietário, né? Porque aí você vai construindo um consenso com ele, né? E isso facilita uma etapa futura no CAR, que é no PIP, né, que é a validação desse instrumento de planejamento. Então não adianta a gente fazer e falar para o proprietário, é assim, tá bom? Não, a gente tem que construir junto.
Então, a gente tem que mostrar um olhar, né? Um olhar, olha, isso aqui pode ser legal assim, pode ser legal assado, mas a gente constrói com ele e ele também coloca ali as necessidades dele, as visões dele, né? Acho que é isso, Marina. Isso, pessoal, mais para o final a gente vai falar desse planejamento produtivo e ambiental da propriedade com mais detalhe, vai mostrar um PIP para vocês. Aqui a gente está bem no comecinho mesmo, né? Que eu não sei por que a gente vai travando o meu compartilhar da apresentação, não consigo, eu tenho que sair e entrar de novo. Bom, então, aqui a gente está no começo mesmo. Então, o que é importante? O diagnóstico social, o diagnóstico econômico, esse planejamento prévio, que é você entender um pouco da paisagem, onde essa propriedade está inserida, você fazer o levantamento também de todo esse arranjo institucional e rede de apoio, né? O que já existe de projeto, o que já existe de levantamento, o que no município pode favorecer esse proprietário na adequação. E aí, depois que você fez esse diagnóstico socioambiental, você tem esse mapinha, você fez esse levantamento, aí você vai para campo, não só fazer a checagem desse mapa, mas também das informações da área a ser restaurada especificamente, e agora a gente vai dar um pouquinho de foco nisso. Nas ações, principalmente da checagem da vegetação nativa de referência e da avaliação do potencial de regeneração natural. Na parte da checagem da vegetação nativa de referência, a gente vai falar um pouquinho por que ela é importante. Vocês viram na primeira aula, o Vinícius frisou com bastante ênfase isso, né, que a gente tem mapas dos biomas no estado, só que quando a gente aterriza numa propriedade, numa escala menor, as coisas podem mudar bastante. A gente tem manchas de solo, a gente tem outras condições que, de repente, a gente tem áreas, como ele falou, de cerrado ali em Atibaia, que se você for pelo mapa, tá como área de floresta ambrófila densa. Então, para a gente não caracterizar cerrado como mata atlântica degradada e não plantar mata atlântica em cerrado ou vice-versa, porque isso tem um impacto negativo, é muito importante essa checagem da vegetação nativa de referência. Nem sempre ela é possível, tá? E nem sempre você vai ter condições de fazer isso, mas sempre que possível é importante fazer. Aqui eu coloquei o Guia de Plantas da Regeneração Natural do Cerrado e da Mata Atlântica. É um guia que foi produzido pela Agroícone, né, pelo Input Brasil. E aqui coloquei uma espécie bem característica do Cerrado, que é o barbatimão, e o fumo bravo para a Mata Atlântica. Então, assim, vale a pena você tentar saber e ter a certeza para você não plantar uma floresta onde não é floresta, principalmente. Isso interfere nas relações entre as espécies, entre a vegetação e os animais e nos serviços ambientais, né? Então, infiltração de água no solo, nos ciclos, interfere em muitas coisas, então é importante sempre que possível fazer essa checagem. Algumas dicas, né? Não, nada é regra, mas assim, quando for cerrado, por exemplo, o dossel é descontínuo, né? Nem sempre as copas das árvores se encostam. Claro que a gente tem todas as fitofisionomias do cerrado. O cerradão é bem mais parecido com a floresta, e a gente tem a mata ciliar também no cerrado, que também é mais parecido, mas aqui é só algumas diferenças clássicas para quem não tem esse conhecimento e que pode ajudar na hora que estiver no campo. Os troncos são retorcidos, com casca mais grossa, altura mais baixa, não descido, então as árvores não perdem todas as folhas. A principal característica é que tem uma cobertura herbácea nativa. As folhas normalmente são mais duras, com mais cera e pelo, mas assim, tudo bem geral, não quer dizer que isso vai resolver a sua vida, mas são dicas para ajudar quando você estiver no campo e ver uma imagem como essa, não achar que é uma mata degradada, entender que você está num outro bioma, numa outra fitofisionomia. E aí... Marina, posso fazer Claro, colocar um questão também? Acho que, do ponto de vista prático, assim, aquele livro que a Marina colocou no slide anterior, ele é muito interessante para vocês fazerem checagem de vegetação nativa de referência.
porque ele não é apenas um guia assim que tem a foto de uma árvore ou de um arbusto, né? E fala onde ocorre, enfim, ele descreve um pouco ele descreve de maneira muito objetiva para quem vai fazer restauração as fitofisionomias que existem dentro dos biomas Cerrado e Mata Atlântica. Então, exemplo, vocês vão conseguir entender a partir desse livro que o Cerrado ele pode ter floresta. Por exemplo, ele pode ter floresta decídua, né? E a floresta decídua existe também na Mata Atlântica. Inclusive, as espécies vão tender a ser as mesmas. Então, mais do que nessa escala bioclimática de bioma, ele aterriza na questão fitofisionômica. Por exemplo, então na floresta decídua, ela está marcada por quê? Por ter afloramento de rocha próxima da superfície, né? E normalmente são solos bem férteis, né? Então o que acontece ali? Por que é importante saber isso, às vezes, na restauração? Porque não é qualquer espécie que vai se estabelecer ali. Você vai ter a aroeira preta, por exemplo, a paineira rosa. E, às vezes, essas florestas, por ter o solo bem rasinho, não dá para trabalhar com chuva, não dá para considerar a chuva de sementes no potencial de regeneração natural, porque a semente não vai conseguir se estabelecer ali naquele solo tão raso, né? Então, eu acho que esse guia ele é bem interessante para vocês usarem, ele está disponível gratuitamente aí na internet, Isso, né? eu coloquei o link, ó, tá? O link vai estar aqui. Tá bom? Então, só algumas dicas, porque é isso que o Vinícius falou, é muito difícil. Na primeira aula, ele também explicou a evolução dos biomas no estado, e você vê, as famílias são muito semelhantes nos dois biomas, os gêneros, e muitas espécies ocorrem nos dois biomas. Então, aqui é mais para dar algumas dicas, mas a gente sabe que isso nem sempre é possível e que é um grande desafio, mas é importante de levar em consideração. Além dessa checagem da vegetação nativa de referência, você vai partir então para a área que você pretende restaurar em si. E aí você vai avaliar nessa área o potencial de regeneração natural dessa área. E o que é a regeneração natural, por que ela é importante e como ela vai interferir na adequação da propriedade. Vocês viram na primeira aula também que o Severino, o Bill, ele explicou sobre a sucessão florestal. A regeneração natural nada mais é do que um processo de sucessão florestal. É um conjunto de processos que vai fazer com que a vegetação nativa se estabeleça numa área degradada sem que o homem tenha que interferir, né? Sem que a gente tenha que colocar recurso ou fazer qualquer plantio ou qualquer controle de gramínea, essa regeneração vai acontecer, independente da gente. Ela ocorre muito pelos propágulos, né, pelas sementes que vêm pelo vento, através de animais, e também pelo banco de sementes presente na área. Então, a regeneração natural é uma estratégia importante na restauração da vegetação nativa, mas nem sempre ela é possível. Ela depende do potencial de regeneração natural da sua área. E é isso que você vai, então, avaliar no diagnóstico. E o que interfere nesse potencial de regeneração natural? Bom, se você tem remanescente de mata nativa, se ele está perto da área que você quer restaurar ou não, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é degradado, se ele é saudável, se o solo da área que você quer restaurar é muito ou pouco compactado, a declividade da área, a orientação da vertente, se foi exposto excessivamente a incêndios, se tem alta ou baixa a presença de espécies exóticas ou nativas invasoras, e se é uma área de maior ou menor interesse econômico e de maior ou menor acessibilidade. A gente viu aí que do Cerrado só resta 3%, né, do bioma. É uma área de grande interesse econômico, a área de Cerrado do estado, né? Já a Mata Atlântica, como tem áreas de difícil acesso, como as serras, ela em parte conseguiu, a gente tem grandes fragmentos aí ainda conservados. Então, tudo isso interfere também no potencial de regeneração. Aqui eu vou passar um pedacinho de um vídeo, acho que em 2017 ou 2018, a TNC, junto com o Instituto Socioambiental, a Iniciativa Verde, a Embrapa, a Bioflora e a Exalc, na figura do LERF e do Lastrop, que são dois laboratórios da Exalc, a gente fez um conjunto de 5 vídeos para sensibilizar para a adequação das propriedades rurais, que chamam João e a Restauração.
Tem também na apresentação a playlist. A playlist fica na página do YouTube da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, SOBRE. Eu vou passar só um pedacinho do vídeo, não é o vídeo todo. E eu vou fazer isso ao longo da... Ixi, gente, eu tô tendo uns paus aqui. Vamos ver. Aqui. Todo mundo tá vendo? Não sei se vocês vão escutar. Deixa eu colocar o som no máximo. Marina, você precisa colocar a opção de compartilhar o áudio do computador também. Onde que é, Yara? Só que a gente tá vendo só o slide, o vídeo a gente não tá vendo, tá? Ah, eu tenho que fazer aqui New Share, né? Vê se agora vocês estão vendo o vídeo. Sim. E aonde que é essa parte do som? Na barra de cima que aparece, você vai colocar mais opções e aparece compartilhar o áudio do computador. Tá, vê se deu certo. Partida e objetivo de Sim? Sim. Boa. O ponto de partida e objetivo de João já está claro. Ele quer investir a longo prazo. E isso inclui a restauração da vegetação nativa das nascentes e margens de rio de sua propriedade. Mas isso varia, pois a restauração pode ser feita pensando em outros fins. João observa os fatores de degradação na sua terra. No caso, a presença do gado e o intenso processo erosivo. O próximo passo de João foi isolar a área que pretende restaurar, retirando o gado e eliminando a possibilidade da sua presença. A partir do isolamento total da área, João pode observar se há possibilidade ou não da vegetação se recuperar sozinha, o que vai determinar a sua tomada de decisão para as ações de restauração. João sempre observou na área a presença de uma vegetação arbustiva nativa, espécies nativas consideradas regenerantes. Próximo à propriedade de João, há uma área de preservação permanente e um pouco mais distante, uma área de reserva florestal, o que favorece muito o processo de restauração, pois diversos animais circulam entre as áreas de floresta carregando consigo sementes de espécies nativas. Passados 3 anos em que manteve a área isolada, João observa o potencial de regeneração natural de sua propriedade. A combinação de diferentes fatores, a proximidade com áreas de florestas, fez com que João pudesse adotar a estratégia de indução e condução da regeneração natural, com grandes chances de sucesso e menores custos. Para saber mais... Legal. Aí agora tem. Pessoal, agora vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, Marina. Ah, beleza. Voltei para a apresentação. Tá, então esse é um pedacinho do vídeo para dar uma ideia disso tudo que a gente já falou até agora, né? Então, da importância desses remanescentes na regeneração natural. Aí aqui a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso, né? Então, a presença do remanescente, proximidade, tamanho e qualidade e a permeabilidade da matriz entre esses fragmentos na propriedade. Essa fotografia é uma área de uma reserva legal que foi implantada em parceria com a empresa da Serra Ambiental, que é parceira nossa aí já há muitos anos, no âmbito do programa Polo Florestal, das florestas multifuncionais, aí, puxado pela Helena Carrascosa da Cima e Zezé Záquia. Vocês vão ter uma aula com ela sobre os modelos econômicos. Essa proprietária, que é a Vera, ela tirou 10 hectares de eucalipto para plantar a reserva legal dela como uma floresta nativa para fins econômicos. Então, toda essa área aqui que vocês estão vendo, ela retirou o eucalipto para plantar nativa. E o nosso desafio aqui foi que a regeneração natural ela é tão forte que ela está
atrapalhando o desenvolvimento das nativas que ela plantou de interesse econômico, né? Atrapalhando entre aspas, mas assim, sombreia muito, a gente está tendo que fazer algumas manutenções em relação a isso, que é um desafio novo para a gente, inclusive. E aí dá para a gente entender isso muito bem por essa figura, né? Então, a área é declivosa, logo acima tem um fragmento lindo de Mata Atlântica, super saudável. O que a gente tinha na área era eucalipto. Eucalipto é uma estrutura florestal, então favorece, né, tanto a chegada das sementes, estabelecimento, germinação, quanto o banco de sementes no solo também permanece ativo por bastante tempo. E aí, quando a gente tirou o eucalipto e a luz bateu em todas essas sementes e plântulas que estavam aqui, a regeneração bombou. A gente vai falar um pouco mais disso para frente também. E por que é tão importante a gente ter esse olhar para os remanescentes, né? Alguns estudos recentes, esse é um deles, do Márcio, José Marcelo e da Giselda, eles apontam que as florestas que a gente restaura, no final, elas são muito mais semelhantes em composição e estrutura aos remanescentes da paisagem do que ao que a gente introduziu, seja por semente ou seja por muda. Então, eles analisaram aí florestas em processo de restauração florestal que variaram de 4 anos a mais de 50 anos e eles viram que não é significativa a composição de espécies, por exemplo, que você introduz, porque no final das contas ela vai ficar muito mais parecida com os fragmentos e isso tem muito a ver com o fluxo gênico, né, das espécies aí na paisagem. Então, por isso que é importante a gente ter um olhar para isso. E aí tem um olhar tanto de se existe Marina, ou não. posso só fazer uma inserção no slide anterior? Claro, desculpa. Esse artigo é super interessante de ser lido, né? Mas é só a gente tomar cuidado, assim, em algumas questões, por exemplo. Isso não quer dizer que eu consigo manejar espécies exóticas invasoras visando a restauração florestal, né? E que no futuro ela vai desaparecer daquele ecossistema e que a floresta nativa de referência da região vai se estabelecer. E às vezes a gente tem que considerar também a localização do projeto de restauração em relação aos fragmentos, né, as manchas de vegetação nativa existentes, porque às vezes, por mais que um projeto ele tá muitos anos ali, mas realmente não teve um trabalho de conectividade, as matas elas não foram se interligando, então não existe a garantia de que vai haver um aporte de propagos naquela área restaurada. Bom. Beleza, pode seguir, Marina. Beleza, tô seguindo aqui, dá um pau aqui, eu não consigo mais ir para frente, não sei por quê. Bom, e aí é importante a gente olhar esses fragmentos, né? Se eles são a qualidade deles, o tamanho deles. E aqui a gente colocou, vou pedir para o Vini também falar sobre esses 2 próximos slides, que também são dicas, orientações, nem nada é uma regra, mas para a gente entender como um fragmento como esse ou um fragmento como esse pode ou não contribuir para a minha área a ser restaurada. Ok, vamos lá. Então, se a gente for pegar as portarias, né, resoluções CONAMA, artigos científicos publicados, vai ter uma série assim, de metodologias que falam sobre como estabelecer um estágio de regeneração, não, um estágio de conservação de uma floresta. Isso aí está estágio pioneiro, é inicial, é médio, é avançado, né? Normalmente o pessoal, quando vai trabalhar com Mata Atlântica, fala a questão de quantos estratos tem, se existe um dossel contínuo, se não existe, se existem espécies emergentes, né? Qual que é o diâmetro, a altura do peito e a altura das árvores, qual que é a presença e a riqueza das epífitas, a questão da serrapilheira, se tem ou não tem espécie ameaçada, tudo isso vai compondo uma base de informações que auxilia bastante na caracterização do fragmento, né, a gente saber mais ou menos qual que é o estágio ali da floresta. Obviamente, dentro daquelas fitofisionomias, né, existentes no bioma Mata Atlântica, as questões podem, algumas indicações ali podem mudar, né? Por exemplo, em floresta umbrófila densa ali, que é aquela floresta pluvial ali da encosta, né? A quantidade de plantas epífitas
por exemplo, ela é muito maior. A diversidade e a densidade, a abundância de plantas epífitas, ela é muito maior, até por questões climáticas, né, do que na floresta estacional semidecidual, por exemplo. Né? E as relações ecológicas ali são muito mais complexas. Então, se a gente, por exemplo, está falando de condução da regeneração natural, entendo que uma floresta como essa, que tem interações super complexas entre fauna e flora, né, que é a floresta de encosta, se a gente vai trabalhar com condução de regeneração, é possível que demore muito mais tempo para a gente conseguir estabelecer minimamente os processos, as relações ecológicas que existiam ali, as simbioses que existiam e existem naturalmente ali. Bom, e acho que uma coisa importante para frisar na restauração em relação à regeneração natural, né, e qualidade em de projeto de restauração em Mata Atlântica é o seguinte: a dispersão de propágulos na Mata Atlântica, ela está mais associada, ela é mais dependente das interações com a fauna do que, por exemplo, no Cerrado. Então, é importante você ter, de repente, um fragmento florestal como o de cima ali, o de cima na imagem, um fragmento florestal, um bom estágio de conservação, ele tende a ter uma interação maior com a fauna, tem uma relação mais complexa fauna-flora. E para pensar em regeneração natural, a fauna faz bastante diferença quando você vai trabalhar num projeto de restauração em Mata Atlântica, tá bom? Não quer dizer, por exemplo, que um fragmento como o de baixo não auxilie também no processo de regeneração natural, até porque existem espécies ali com síndrome de dispersão anemocórica, por exemplo, as espécies mais estágios iniciais, as pioneiras, que auxiliam bastante na chuva de sementes. Mas acho que uma coisa importante para pensar em Mata Atlântica, restauração, regeneração natural e fragmentos próximos se o fragmento está bem conservado, provavelmente tem uma interação melhor com a fauna, e a fauna é importante no processo de dispersão ali de sementes, tá bom? Aí o próximo slide é o de Cerrado, né, Marina? Pode passar aí. No Cerrado, volta. No Cerrado, o que vai influenciar, pensando em qualidade para restauração, né? A questão das rebrotas, né? E a rebrota é bastante importante na regeneração natural de Cerrado, né? Então, quando você tem um solo diferente então, da Mata Atlântica, que tem bastante questão com a fauna, no Cerrado a questão talvez anemocórica e a presença de rizomas enterrados. Então, por isso que às vezes a agricultura mecanizada ela causa bastante impacto no Cerrado, né? Pensando em projetos de restauração, porque ela revolve essas estruturas, essas gemas que estão ali na subsuperfície e, entre aspas, ela esteriliza o solo pensando em recobrimento vegetal nativo. Então, no Cerrado é importante a gente olhar isso, o potencial de regeneração. E os remanescentes de Cerrado, a gente costuma observar o que? A densidade de indivíduos que existe, né? A densidade de indivíduos, e a diversidade também, ela vai caracterizar, assim, uma maturidade nos estágios sucessionais dentro de cada fitofisionomia. Então, num campo limpo, a diversidade de gramíneas ali, de plantas herbáceas que existe, né, e a densidade com que elas ocorrem, em relação à densidade de espécies invasoras, né, herbáceas, que a gente tem bastante no Cerrado do Estado de São Paulo. Muitas vezes você tem uma densidade de árvores interessante, uma composição interessante de espécies arbóreas, arbustivas de cerrado, mas a hora que você começa a analisar ali o extrato herbáceo, nossa, ele está tomado de braquiária, por exemplo, né? Então, isso é importante observar no Cerrado para pensar em qualidade. Qual que é a densidade de plantas nativas que existe, a diversidade e a comparação dessa com as exóticas invasoras que podem estar presentes ou não. Tá bom? Acho que é isso, Marina. Legal, Vini, obrigada. Eu vou dar uma acelerada, que eu acho que a gente tem pouco tempo, pelo que eu percebi aqui. Eu estou tendo desculpa toda hora que fazer isso, porque trava e não vai para frente. Bom, então, considerando isso que a gente está falando aqui, a gente pode ter remanescentes lindos, maravilhosos, e do lado da área que eu quero restaurar, mas o histórico de uso da área não vai favorecer o estabelecimento, a germinação, nem o estabelecimento de nenhuma espécies nativas, por diversos motivos, como residual de herbicida. Então, uma área de cana, que é cana e foi cana há muitos anos, muito provavelmente eu não tenho nenhum banco de sementes ativo, vivo ali. Então, isso vai impactar a minha regeneração natural.
um solo compactado, uma área de pastagem, que foi pastagem por mais de 100 anos, eu também vou ter muita dificuldade, mesmo que tenha um fragmento do lado, de que o que chega ali de semente consiga germinar e se estabelecer. Então, é importante ter um olhar para isso também. Às vezes, só da gente descompactar o solo, seja de forma mecânica, ou com plantio de adubação verde, ou espécies como nabo forrageiro ou outras, já dá o start dessa regeneração natural. Se eu tenho todas as outras situações favoráveis, eu tenho que ter esse olhar para o histórico do uso de solo para trabalhar isso também, antes de saber se eu vou ter que plantar tudo, porque nada germina no lugar. Outra coisa importante é o que eu tenho de vegetação na área. Então, muito comum, né, o mais comum é a gente encontrar espécies exóticas invasoras, as gramíneas, que eu coloquei a braquiária, o capim-gordura e o colonião, que são os mais frequentes, e coloquei uma definição, né, não sei se todo mundo sabe o que é espécie exótica, é uma espécie que não ocorre naturalmente na área, e invasora é aquela espécie que se estabelece e se reproduz na área, não só na área onde ela foi introduzida, mas para muito além dessa área e acaba competindo e ocupando o lugar de muitas espécies nativas, né? Ela causa um grande impacto. Por que é importante eu ter um olhar para isso? De novo, às vezes eu tenho remanescentes, está chegando semente, tem banco de semente, mas o capim, principalmente a braquiária, ele é um filtro que impede que a luz chegue, que a semente germine, ou se ela germina, ela não consegue crescer de forma adequada e se estabelecer. Então, às vezes eu tenho muitas condições favoráveis, mas eu tenho capim. E às vezes, se eu conseguir controlar esse capim, eu já favoreço a regeneração natural. A gente está aqui falando tudo isso para trazer para vocês a informação de que nem sempre, se eu não tenho nada na área, eu vou ter que plantar tudo. Tem coisas que eu posso fazer antes de chegar à conclusão que eu vou ter que plantar tudo, que tem a ver com pegar essas barreiras físicas, seja do capim ou do solo compactado ou dos herbicidas, e trabalhar isso antes de eu chegar nessa conclusão de que vou ter que plantar tudo. Aqui é um guia de plantas não desejáveis na restauração florestal também, da Agroícone, do Input, aqui está o link. Então, não é só capim, né? A gente tem aqui a samambaia brava e outras que é legal da gente conhecer para não recomendar, mas para saber como controlar e favorecer também a regeneração natural nas áreas ou para que essas plantas não atrapalhem o meu plantio. Lembrando que a gente tem capim nativo. Então, esse é um guia que eu encontrei na internet, que é da CETESB, que foi elaborado por um curso da CETESB. Então, se você encontrou um capim que não é nenhum desses, braquiária, colonião, ou dessas exóticas que a gente tem mais conhecimento, pode ser um capim nativo. E é importante ter um olhar para isso, para acabar não eliminando o capim nativo, que ele não tem o potencial invasor muitas vezes, né? Também não é regra, mas a maior parte deles não tem. E então a gente tem que manter, ele faz parte ali do que você quer recuperar, inclusive. Bom, vou passar muito rapidinho aqui como a gente controla, né, possibilidades de controlar, então, as espécies exóticas. Eu vou ter que ir lá para o vídeo, né? Vocês me avisam se vocês estão vendo e ouvindo, por favor? Incêndio. Outra ação essencial é o controle de espécies exóticas e... Estão vendo e estão ouvindo? Sim, Marina. Aí, valeu. Invasoras, um dos principais desafios para o sucesso da restauração. Como exemplo, usaremos o capim, tido como um dos principais desafios a serem vencidos durante o processo de restauração. Para controlar o capim, podemos utilizar as técnicas mecânicas usando o roço manual ou mecanizado, ou o controle químico. O capim ainda pode ser eliminado através do sombreamento proporcionado por espécies nativas ou de adubo verde, plantadas durante o processo de restauração. Por isso, escolher espécies que tenham um rápido crescimento e consigam ter uma boa cobertura de copa é muito importante. Bom, pessoal, voltando aqui.
Então, a gente avaliou, né, o potencial de regeneração natural a partir dos fragmentos, do que eu tenho na área, do histórico do uso do solo, eu entendi o que o produtor quer, eu dei uma olhada no CAR, eu tenho ideia da paisagem, do que ele tem na propriedade. E aí tem uma coisa muito importante que a gente não falou, que é, eu tenho nativa na área, né? Na área em si, que eu quero restaurar, eu tenho espécies nativas. Essa foto aqui é uma área que a gente restaurou em Cruzeiro, né? Isso aqui no primeiro ano, ela era 100% braquiária. Então, começou um processo de muitas herbáceas nativas que vieram só da gente eliminar a braquiária, que não foram introduzidas. Então, o que eu tenho de nativa e como que eu sei se o que eu tenho de nativa é suficiente? É difícil de responder essa pergunta. Aqui eu coloquei duas tabelas da Resolução 32 da SMA de 2014, que mostram os indicadores desejáveis para 3 anos, de uma área que está em 3 anos em processo de restauração natural. Deixar um pouquinho de lado a questão da cobertura, aqui ele diz que está escrito que é legal a gente ter acima de 200 indivíduos por hectare e mais de 3 espécies, né? Então, isso vai dar uma ideia para você. Às vezes, você vai numa área que tem braquiária, mas é um pasto sujo. Você tem regeneração natural ali. Essa regeneração natural, ela é suficiente? Se eu só isolar essa área, isso vai virar uma floresta? Então, às vezes, é legal ter uma ideia de quantas espécies você tem ali, né, em número, em densidade e riqueza. Então, quantos indivíduos você tem, desculpa, e quantas espécies. E aí você acompanhar. Então, você isolou essa área e tirou essa fotografia. Aqui eu tenho mais de 200 indivíduos e eu tenho mais de 3 espécies. Essa área tinha muito alecrim, tinha canafístula, tem açapeixe, tinha goiaba, tinha juá-bravo. Então, ela tinha mais de 3 espécies e tinha cerca de 200 indivíduos por hectare. Tá bom isso? Isso vai virar uma floresta? O ideal é a gente isolar e a gente observar se de um ano para o outro teve diferença, isso avançou, lembrando lá da sucessão florestal, eu estou no caminho certo. Se avançou muito pouco ou nada, ou conversando com o proprietário rural, você sabe que isso é um pasto sujo já há mais de 2 anos, 3 anos, 5 anos, então você vai ter que intervir, né? Então essa é uma condição mais difícil, assim, da gente Posso fazer decidir. só mais uma inserção, Marina, rapidinho nessa foto? Eu acho que além assim da densidade, da riqueza, acho que é legal também pensar na cobertura e comparar a cobertura que existe no terreno a ser restaurado a proporção entre a cobertura de espécies regenerantes nativas e a cobertura de espécies invasoras, né? Por exemplo, a braquiária aí da foto. E aí você eliminando os fatores de degradação, como a Marina falou, é começar a acompanhar ao longo do tempo se vai ter uma variância ou não, né, nessa taxa de cobertura. Isso, até essa área é uma área experimental. A gente está controlando o capim para ver se só o controle do capim já é suficiente. Muitas vezes isso pode ser uma alternativa. Bom, a declividade é a orientação, né? A gente falou que isso também interfere. Não sei se você quer falar, Vini, disso. Eu não tive tempo de fazer uma pesquisa assim de referencial bibliográfico, mas eu vou falar rapidinho. A gente observa muito em campo, né? Quem está em campo, a questão das encostas frias, né? Então, às vezes, considerando a declividade do terreno, ela pode influenciar a chegada do estabelecimento de propágulos, mas também se o terreno é face leste, face sul, face oeste ou face norte, a gente acaba observando bastante em campo que os terrenos que têm a face mais fria, a gente empiricamente vê que eles tendem a abrigar mais áreas de capoeira, né? Aquela vegetação, aquela floresta em estágio inicial, né? Então é mais isso, assim, até essa observação também sobre as faces do terreno, a orientação das vertentes. Na minha opinião e na opinião de outros técnicos, né? Normalmente quando você está num terreno assim com em face mais fria, você tende a ter maior potencial. Obviamente que você está num terreno em face quente, que tem floresta chegando, tudo, o solo não está tão degradado e os fatores de degradação foram eliminados, né, também, o de externo, como o boi, o fogo, obviamente que tem o potencial de chegar, de se estabelecer os propágulos ali, né. Mas coisas importantes da gente saber que existem, né? Assim, que interferem.
Aí tem os fatores de degradação, né? Então é importante eu saber se essa área está com o gado acessando essa área que eu quero restaurar e eu preciso isolar esse gado. O gado pode ser positivo em algumas metodologias de restauração, mas ele tem uma ação bem pontual e é importante controlar essa visita dele à área e depois isolar mesmo. A frequência com que pega fogo, isolar do fogo, a formiga cortadeira, a erosão. A formiga é importante a gente controlar também se é uma área que tem muito antes de qualquer ação, porque ela pode acabar e comer tudo que você plantou de muda, por exemplo. Até na caso da semeadura direta, vocês vão ver da muvuca, ela é mais atenuada, né, pela própria metodologia, já considera esse fator de degradação. Aqui eu coloquei algumas imagens do fogo, não sei se está com o tempo um pouco apertado, mas construir aceros, né, isolar do fogo, por mais que o fogo seja importante para o cerrado, aqui a gente está falando do fogo antrópico e do quanto ele afeta e modifica, e você vai investir na área, plantar tudo e você pode perder. Então é importante você investigar. Pega fogo frequentemente, normalmente de onde vem esse fogo, é de beira de estrada a propriedade, não é? Então planejar esse acero. Não sei, Vini, eu coloquei aqui para você falar um pouquinho, estou um pouco atenta aí ao tempo, mas acho que vale a pena falar do fogo. Falar rapidamente, né? São questões, às vezes, que a gente acaba não considerando como deveria nos planejamentos de propriedade, mas é importante você saber fazer uma avaliação no terreno, se tem cicatriz de incêndio, se o solo foi mais acidificado, se subiu o alumínio por conta de incêndios, da onde que vem, qual que é a direção do vento, né? Costuma vir da estrada, não, a partir desse diagnóstico de fogo, é saber se tem estrutura, se as pessoas que estão na propriedade sabem combater em caso, se existe uma rede que poderia dar suporte, né? Então, a partir nesse diagnóstico, você consegue montar como se fosse um plano de prevenção e combate a incêndios, caso seja interessante, né? Então, nesse plano, você vai falar, você vai entender o comportamento do fogo dentro da propriedade, entender qual que é o grau de risco se o fogo começa dentro dela, se ele começa fora, e poder propor medidas de manejo aí, quer seja pensando em prevenção, que é tentar fazer com que ele não aconteça, ou mesmo em combate, né? Caso ele aconteça, de que equipamentos eu preciso, qual a rede que eu preciso criar, eu preciso de apoio de brigada, não, se eu treinar funcionários da propriedade, ou se eu for treinado eu já consigo dar conta. Tudo isso é uma questão que pode ser construída, que começa a ser construída nessa fase de diagnóstico. E que é bem importante, porque assim, a adequação das propriedades, ela não é só, você faz isso, faz aquilo. Se o proprietário seguir todas as orientações, fizer e pegar fogo, e aí? Sabe? Então é muito importante ter um olhar para isso. Porque aí todo o esforço dele, todo o custo, foi por água abaixo, voltou a estaca zero, quem que vai pagar por isso? Então, assim, a gente trabalhar junto com as prefeituras, com as brigadas que já existem, para construir isso que o Vini falou, né? Formas de combate e prevenção é muito importante, faz parte, na minha opinião, tem que ser considerado no programa aí de regularização das propriedades, que isso é o que acaba com muito dos plantios. Bom, aqui, falar um pouquinho do isolamento, vou voltar lá pro vídeo do João, meu querido João, deixa eu ver aqui como que eu vou para lá, eu acredito que é aqui, mudei de página, fica essa barra aqui, isso, estou no vídeo certo, me avisa se não ouvirem. E o primeiro passo para todo mundo é fazer um bom diagnóstico da área. Cada situação de uso e tipo de solo requer um método específico de restauração. Lembrem que sempre procuramos áreas em que podemos ajudar a natureza a se autorrecuperar. Antes de preparar o solo, é necessário isolar a área a ser restaurada dos fatores de degradação que vão atrapalhar a sua evolução e sucesso, como a presença de gado, de formiga cortadeira, que deve ser controlada desde antes do plantio, de enxurrada, de erosão e da ameaça de focos de incêndio.
Outra ação. Bom, pessoal, voltando aqui. Então, esses vídeos estão disponíveis, vocês podem assistir depois com mais calma, mas era para ilustrar, né, que isso tudo faz parte do diagnóstico. Não adianta só eu indicar a técnica adequada, eu preciso garantir que isso vai se manter no tempo. Uma floresta aí vai demorar mais de 20 anos, né? A gente quer que ela fique por 100, 200, muitos anos na área. Então, não adianta eu investir muito no início e eu não cuidar para que ela se mantenha e evolua. Uma situação muito comum no campo são as áreas de brejo. Com o novo código, né, de 2012, que nem é mais novo, mas a gente passou a medir de forma diferente a faixa da APP. E ela, na maioria das vezes, cai na várzea dos rios, que é uma área brejosa, né? Então, essa aqui é uma foto de uma APP, também cedida aí pelos nossos parceiros da Serra Ambiental. Essa é uma área que eles restauraram, esse é o antes e esse é o depois. A gente vai falar um pouquinho mais dela mais para frente. Lembrando que a gente tem o brejo natural e o brejo antrópico. O brejo que acontece naturalmente com espécies nativas que são do brejo, e o brejo que não era brejo ou era uma área que alagava esporadicamente e se tornou uma área permanentemente alagada por conta de ações antrópicas, ações humanas e impacto. E é disso que a gente está falando aqui. Como que a gente restaura essa área? Então, aqui eles fizeram o plantio de mudas normal, convencional, choveu, eles perderam todas as mudas. Aí depois eles, então, seguiram essa técnica, né, de montículos ou de leira. Então, montou aqui as leiras, em cima das leiras, manualmente, com a enxada, ainda fizeram um montículo de terra. Isso fez com que as raízes tenham uma maior área de terra sem alagamento. Isso foi, acho que, 2018, e essa é a área hoje. Então, uma área que era totalmente alagada, uma APP alagada por conta de impacto humano, ação antrópica. 2019 foi. 2019. Então, tem o quê? Tem ano? Um ano e pouquinho, olha. Olha Um ano que e meio. massa. Então, assim, é possível de fazer. Vocês vão encontrar muitas áreas assim. Bom, aqui o Vini, não sei se você quer falar, né? Nem sempre você precisa fazer isso que a gente mostrou nesse slide aqui. Você pode simplesmente plantar espécies que toleram alagamento. E aí, essas áreas essas espécies vão começar o processo, então, de recuperação e vão modificando essa área no tempo. Essa aqui, Vini, você fala rapidinho, temos 5 minutos. Tá bom, vou acelerar. Não, eu só queria dar um exemplo para vocês de estudo técnico, de mapeamento, enfim, de plataforma de gestão de projetos, né, de conservação, que a própria CDRS aí ajudou a construir junto com o Botânico e com dados do programa Biota FAPESP. Então tem esse link aí, ó. Eu acabei não fazendo uma análise acurada das espécies que foram usadas ali, mas se vocês acessarem esse link, vocês vão ter acesso a uma plataforma ali do governo do estado que vai diferenciar o solo por o tipo de solo, né, se é um argissolo, se é um latossolo, em cada região do estado. Aí você clica ali, você vai ter acesso a essa planilha que está na direita, e aí você tem uma série de espécies que o governo do estado está recomendando para projetos de restauração dentro daquela região, naquele tipo de solo que vocês selecionaram, né? Inclusive lá na última coluna, ó, já que a gente está falando de tolerância ao encharcamento, você tem ali se determinada espécie ela não tem tolerância, se ela tem uma tolerância baixa, que é A, B, desculpa, uma tolerância média, que é M, e uma tolerância alta ao encharcamento. Então isso já é uma sugestão, né? Aí são espécies arbustivas e arbóreas. É importante frisar também rapidinho, Marina, que assim, essas áreas úmidas, dentro dos biomas Cerrado e Mata Atlântica, existe uma série de fitofisionomias que têm composições florísticas e densidades diferentes, fitossociologias diferentes. Muitas vezes não é nem interessante você usar
numa determinada área de brejo, por exemplo, o reflorestamento com espécies arbóreas. Muitas vezes você tem ali um estágio já mais avançado climático com plantas mais herbáceas mesmo, né? Que não vale a pena. Em outros casos, sim, vale a pena, como naquele caso da foto que a Marina mostrou, do mar em Salesópolis ali, foi feito o encanteiramento, tudo, o alteamento e o plantio com floresta, porque era uma floresta ali mesmo. Antigamente a gente constatou. Todavia, numa parte dessa área mais próxima do leito do rio mesmo, a gente deixou, porque da água, porque tinha bastante caraguatá, as espécies ali de micones, algumas espécies indicando uma condição mais herbácea da vegetação naquele ponto mesmo por causa do encharcamento, tá bom? Isso, ótimo. Bom, e aí, avaliando todo esse monte de coisa, quando que eu sei que o potencial de regeneração é alto, é médio ou é baixo, né? E aí, que técnicas são indicadas para esses casos? Bom, essa é aquela área de eucalipto que eu falei, né? Então, você tem o histórico do uso favorável, a orientação é favorável, eu estou próximo a fragmentos, tem fauna que permeia, né, essa área, a permeabilidade da matriz, sendo que a eucalipto é ótima, tem uma baixa densidade de espécies exóticas, você não vê capim aqui, e tem uma alta densidade e riqueza de nativas. Então, aqui, quando a condição é essa, eu posso considerar um alto potencial e, muito provavelmente, essa área vai para frente sozinha se eu conseguir isolar os fatores de degradação. O médio potencial, ele é o maior desafio, porque às vezes o potencial existe, mas ele não está conseguindo se manifestar ali e fazer a sucessão acontecer, e muito provavelmente você vai ter que interferir em algum momento, mas talvez a interferência não tenha que ser na área total, como se eu não tivesse nada acontecendo, né? Aqui, esse vídeo eu vou colocar um pedacinho, ele vai falar sobre as possíveis técnicas quando eu tenho potencial de regeneração nativa. Eu vou tentar acelerar já. João, já com a área a restaurar isolada, observa o que cresce em seu terreno, se é tudo arbusto, se tem árvores e se possui variedade de espécies. Atenção, João! Ao se observar a regeneração natural, avalie se a área está fechando, se a densidade e diversidade de árvores nativas está aumentando e se não tem nenhuma espécie que possa atrapalhar esse processo. Lembrando que, como vimos no vídeo 1, a área de João está próxima a fragmentos de floresta, o que aumenta seu potencial de regeneração natural. João observa a regeneração natural acontecendo na sua área, mas percebe que tem vários buracos, trechos sem regeneração. Ele também percebe que possui pouca variedade de espécies de plantas. Nos trechos sem regeneração, João pode optar por esperar mais tempo, mantendo o isolamento da área ou fazer um adensamento com plantio complementar de mudas e sementes. Tudo vai depender também da expectativa do tempo de João. João também percebe que em vários trechos o capim está crescendo em meio aos arbustos e árvores, dificultando a regeneração natural. Ele faz o controle do capim no entorno das espécies regenerantes. Mas nem todas as áreas possuem regeneração natural. Bom, pessoal, avançando aqui por conta do tempo, né? As áreas de baixo, então, potencial. Então, o histórico do uso é desfavorável, né? O oposto das áreas com alto potencial. Aqui é uma área que a gente restaurou em Cruzeiro, a gente fez o uso do gado, né? Para fazer os sulcos aí no carro de boi, e ela era 100% braquiária. E então era extremamente baixo o potencial de regeneração,
Então, eu vou passar aí o vídeo quais são as possibilidades quando o meu potencial de regeneração é muito baixo ou nenhum. Também vou acelerar aqui. Ambiental e legal das atividades produtivas se fez necessária. João entende a importância da certificação de sua área como diferencial junto ao mercado consumidor e precisa recuperar sua reserva legal para cumprir com a legislação vigente. Mas a terra de João se encontra compactada, desgastada pelo uso de herbicidas e sem nenhuma regeneração natural. João tem bastante trabalho pela frente e ele precisa ajudar a natureza nessa recuperação. Se João tiver uma situação de paisagem favorável, com áreas de floresta próximas à sua propriedade, ele pode optar pelo plantio parcial, em ilhas. Caso contrário, ele precisa fazer o plantio total na área que pretende recuperar. João ainda pode escolher plantar só espécies nativas ou consorciar espécies nativas com espécies exóticas. Mas as propriedades vizinhas a João também são propriedades de agricultura tecnificada. Os fragmentos florestais são raros e distantes. Pode demorar muito para crescer alguma espécie por si só. Isso significa que João terá que reintroduzir quase tudo da vegetação nativa original. No mínimo, toda a estrutura de árvores de diferentes alturas e que vivem por diferentes períodos de tempo, desde árvores que vivem apenas alguns anos até árvores centenárias. Tenho que plantar tudo. João tem algumas questões a definir. Vai plantar todos os grupos ecológicos de uma vez ou de forma sequenciada? Primeiro vai plantar só espécies que crescem mais rápido e depois as que crescem mais devagar e que irão ocupar a área por mais tempo, formando a floresta a longo prazo? Vai introduzir também espécies exóticas como eucalipto ou adubo verde para enriquecer o solo? Respeitando a lei, João pode usar espécies exóticas consorciadas com nativas, garantindo um retorno econômico. Isso caberia até em área agrícola durante o processo de restauração. Se você... Bom, pessoal, tentando aqui acabar no tempo recorde. Eu queria falar um pouquinho de uma ferramenta da TNC, bem rapidinho, que é o GoFor, que é uma ferramenta, um software gratuito, né, que ajuda a gente a avaliar o potencial de regeneração natural das áreas. Só que ele é uma ferramenta numa escala mais macro, por exemplo, microbacia, uma região como o Vale do Paraíba. Ele não vai te dar a resposta a nível de propriedade, mas é uma ferramenta que para gestão territorial é bem interessante e ele te dá se a área tem um alto, um médio ou um baixo potencial de regeneração. Eu coloquei o link aí, quem tiver interesse também a gente pode fazer uma apresentação sobre a ferramenta, ensinar a usar e tudo mais. E agora a gente vai acelerar um pouquinho para falar do planejamento ambiental e produtivo da propriedade. Quando a gente vai para uma propriedade, fazer a adequação da propriedade rural, a gente não olha só para a APP e para a reserva legal e para o potencial de regeneração, que é o que a gente estava falando aqui até agora. A gente estava com o foco nas áreas da adequação, mas a gente olha a propriedade como um todo e a gente faz o que a gente chama de planejamento integrado da paisagem. A gente tem aqui até um documento para mostrar para vocês, mas eu acho que o nosso tempo não vai dar. Vou pedir para o Vini, então, finalizar a apresentação falando desse slide e que, se tiver tempo ou interesse, a gente tem modelos de PIP e coisas para apresentar também e discutir com vocês. Vini, por favor. Vamos lá. Então, tem o PIP, Planejamento Integrado da Paisagem, tem o PIP, Projeto Individual de Propriedade, tem o PIP, Projeto Integrado de Propriedades, enfim. O importante é a gente entender que o PIP deve ser o mesmo documento, né, o conteúdo dele.
Eu vou falar rapidamente das etapas, então, né? À medida que se fez a mobilização a gente considera, assim, como uma etapa do PIP, né? Porque a gente faz aquele diagnóstico de referência, levantamento bibliográfico, fontes secundárias, ou a gente gera dado primário, né, de informações ambientais e socioeconômicas, e aí a gente vê uma área que a gente acha interessante atuar por uma razão de conservação, né, por exemplo, conservação de água, vamos atuar em bacias prioritárias que a gente sabe que o solo é melhor para infiltrar água, as declividades são interessantes, e a gente está montante de sistemas de abastecimento público, por exemplo. Vamos atuar nessa área, então a base fundiária é essa, tem tantas propriedades, vamos chegar nos proprietários, aí a gente começa a mobilizar o proprietário, então, e tem né, o proprietário, o produtor. A gente fez a mobilização, vamos investir no levantamento de dados, então aquilo que a gente está conversando, né, trazer as referências de fora, mas também fazer o diagnóstico preliminar, o mapeamento preliminar na propriedade, montar a visita técnica, e aí vai começar a elaborar o PIP. Nos nossos PIPs, às vezes eles podem mudar um pouco em relação a outros que existam, a gente costuma no PIP colocar base de cálculos para o estabelecimento de valores de PSA a serem pagos. Então, por exemplo, o cálculo de abatimento de erosão, quanto que isso se transfere em recurso monetário para o proprietário que abater a erosão na propriedade dele, ou quanto que se paga por floresta que ele vai conservar, né? Eu tenho um fragmento de floresta que eu quero conservar, a base de cálculo para pagamento do serviço ambiental de conservação florestal é essa, ou para a área restaurar é aquela. A gente costuma botar essas informações no PIP. Junto com os aspectos ambientais, se faz um geoprocessamento, então faz um mapeamento ali no PIP, que tem que constar não só esse diagnóstico, uso e ocupação do solo, por exemplo, o que é área de projeto, tudo, mas às vezes é costumeiro você achar em alguns PIPs, principalmente do modelo produtor de água, pontos, né, numerações, e que você coloca essa área tal que vai receber tanto de PSA, entendeu? Então, assim, tem a parte de uso de solo e de ações de intervenção, né, as intervenções, mas também tem uma parte que cada porção do terreno está associada a um tipo de PSA na propriedade. É importante apresentar o PIP ao produtor, ao proprietário, validar com ele, ver se é isso mesmo, ter um documento conjunto e fazer depois a assinatura por ambas as partes, né? Provavelmente esse PIP, no nosso caso, a gente acaba colocando ele nas políticas que a gente apoia. O Programa Municipal de Conservação de Água de Extremo, lá, o Conservador das Águas. Vai ter um PIPzinho lá para a propriedade, a prefeitura abre um chamamento, tudo, o proprietário se cadastra, a gente coloca o PIP, e aí ele vai passar a integrar o programa de pagamento por serviços ambientais. Eu ia mostrar um PIP detalhado para vocês, que a gente adotou no Programa Municipal de Piracaia, mas a gente está com o tempo estourado já. Então eu estou finalizando aqui minha fala, tá bom?